e em um determinado local. Então, olha lá, uma narrativa, só que uma narrativa mais curtinha, tá bom? O que é importante nas fábulas? Que os animais, eles vêm criticar uma ação humana. Então, sempre vai ter a presença de uma moral. Então, é observado uma determinada atitude, uma determinada ação nossa, e eles vão nos levar a refletir sobre esse problema. Então, a fábula é uma espécie de reflexão sobre as nossas atitudes, certo? A moral, ela pode vir lá embaixo, escrito moral, 2 pontos, e a moral, ou ela pode vir dentro do texto. Aí o leitor tem que perceber o que está acontecendo. Certinho, amores? A fábula mais comum, a cigarra e a formiga, mas tem outras também, a lebre e a tartaruga, tem o cordeiro e o lobo, que aí ele vai falar sobre a força, né? E não sobre... Então, ele vai criticar a força e a maneira como o lobo tentou convencer o cordeiro sobre um fato. Nesse caso, gente, o cordeiro era novinho, ele era filhote e jamais ele poderia ter sujado a água daquela determinada região que o lobo fala. Então, ele foi jogando. E se não foi você, se foi seu irmão? Aí o cordeiro fala, mas eu sou filho único. Então foi seu pai, foi sua mãe, foi alguém da família. Então, não só a força física, mas a força de convencimento, de levar o ser humano a achar que o que ele faz é realmente o que foi criticado, né? Então, muitas vezes as pessoas tentam fazer isso conosco, né? Levar-nos a crer sobre aquele fato que ela pensa. Então, olha a presença da fábula, a reflexão sobre as nossas ações. Pode ter a presença de falas, tá, das personagens, ou apenas o narrador contando a história. Vocês escolhem, certo? Características, o texto ou a tipologia, o texto narrativa, forma narrativa, como vocês preferirem chamá-lo, tá bom? Tô lá na página 103 lendo, na primeira bolinha vermelha, grifa lá as características. Ele transcende um conflito que revela uma oposição de interesses. Então, tem sempre uma oposição. Um que pensa que quer agir de uma forma e o outro que pensa e quer agir de outra forma. Vamos pegar a fábula da cigarra e da formiga. A cigarra acha que ela pode cantar o inverno inteiro, o verão inteiro, desculpa, né? Não precisa guardar alimentos porque as formiguinhas já estão fazendo isso e ela vai alegrar o dia das formigas. Olha o pensamento dela. A formiga ou as formigas estão trabalhando o verão inteiro para estocar comida, para que no inverno elas possam ficar fechadinhas, né, e protegidas. Em um determinado momento, a cigarra vai lá e bate na porta das formiguinhas, pedindo abrigo e alimento. Então, o que aconteceu à oposição? As formigas, elas se questionaram, elas ficaram revoltadas sobre a falta de trabalho da nossa amiga cigarra. Mas tem uma fábula brasileira que leva a essa reflexão sobre a ajuda, sobre o trabalho dos artistas. Nesse caso, essa nova fábula vem para mostrar, vem para salientar que a cigarra, ela alegrava o dia das formiguinhas, então ela merecia ajuda. E no final, elas se tornam todas amigas e a cigarra passa a viver junto com as formigas no formigueiro. Então tem a versão de que a cigarra não é ajudada pelas formigas. Tem uma versão que vem uma fada madrinha na forma de uma borboleta e salva a cigarra da morte. E tem a versão atual que a cigarra ela passa a viver junto com as formiguinhas, pois valoriza o trabalho dos artistas. Então, nós temos 3 versões da fábula, tá? Mas sempre criticar a oposição, os pensamentos diferentes. Certo? A segunda bolinha, um conflito que revela oposição de interesses, que é esse que eu falei para vocês. O provável, gente, o provável aqui nunca vai acontecer, né? Era provável que a formiga não ajudasse?
Hoje ela já vai levar a um outro pensamento, né? Que as pessoas não podem ser mais egoístas como eram nas fábulas passadas. Então, as fábulas, elas também estão sendo reinventadas para mostrar que não devemos ter egoísmo, para que a gente possa ajudar os outros, mesmo que a pessoa não trabalhe, a gente não sabe os motivos dela, não é verdade? Então, vamos lá. O narrador, geralmente em terceira pessoa, ele só vem contar a história, ele não vai fazer parte, tá? Então, o narrador narra os fatos e quando tiver a necessidade das personagens falarem, o início da fala dela sempre marcada por travessão, para marcar